Prezados irmãos, irmãs, prezados amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora. É fácil você acessar o canal pelo nosso endereço, diretamente pelo nosso endereço www.mensagemdaultimahora.org.br. Se você deseja compartilhar os nossos conteúdos, deseja compartilhar os nossos links, fica fácil de divulgar, de compartilhar, compartilhando então o endereço mensagemdaultimahora.org, né, .br. Ou então indicando diretamente os conteúdos, né, compartilhando os conteúdos que nós oferecemos aqui no nosso canal, hinos, meditação da Palavra de Deus, mensagens que têm o objetivo de contribuir com a elevação do nível de fé de todos aqueles que têm contato com esses conteúdos, né? Tem o objetivo não de indicar uma organização, não de indicar uma instituição religiosa, não de indicar uma igreja, não de indicar um grupo, mas de contribuir para que todos aqueles que têm contato com esse conteúdo construam, né? Iniciem uma construção de relacionamento pessoal com Deus, de dedicação à leitura, à oração, à meditação na palavra de Deus, a confiar mais em Deus, né? E isso para aqueles que ainda não iniciaram, não conhecem do Evangelho de Cristo, né? E aqueles que já conhecem, nosso objetivo é oferecer conteúdos que apoiem, que ajudem, que contribuam para a elevação do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. Se isso vem acontecendo, né, com o contato que você tem aqui com os nossos conteúdos, então nosso objetivo está sendo atingido, né, como uma ajuda para você que está tendo acesso a esses conteúdos, né? Então esse é o nosso objetivo. Obviamente que aqueles que têm a mesma fé, que têm o mesmo objetivo, né, tem onde congregar, né, tem um líder para ministrar as pregações, cânticos, né, ou seja, congregam em algum lugar. Nós estamos aqui defendendo o desenvolvimento, né, de cristãos e cristãs autônomos a ponto de não congregar em lugar nenhum, de não ter uma liderança. Não, não é isso. Não é isso que nós estamos defendendo aqui. Quando falamos de autonomia, falamos de construir relacionamento pessoal com Deus, não estamos defendendo ninguém de deixar de congregar e de isolar-se na sua casa, onde for, e então ficar ali isolado a sós com Deus nesse sentido, né? Não, não é isso, né? Obviamente que não, Jesus não indicou isso, Jesus não nos ensinou a agir desta maneira, né? Jesus não ensinou ninguém a ficar isolado em casa, apenas sozinho e lendo e orando, a não ser que mora no lugar que, não é? A depender, sabemos que tem irmãos que, dependendo onde mora, somente ele, né? Está distante de outros irmãos, né? Não é impossível congregar, sendo que ele está morando num lugar que não tem outras pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo companheirismo em torno da palavra que esta pessoa. Então, por uma questão de circunstância, né, ele não consegue congregar porque não tem outras pessoas que têm a mesma fé dele e dela. Mas, do contrário, se há pessoas que você conhece que têm a mesma fé, que crê na mesma forma, né, obviamente que estar juntos em companheirismo, né, é muito bom. Isso é muito saudável, né? Então, dito isto, vamos à nossa meditação de hoje, né? Vamos trazer aqui mais uma porção da palavra de Deus e ao final nós vamos orar desde já
indicamos que você comece a permitir que vá criando um ambiente onde você está e acompanhando essa programação, um ambiente em que a sua fé começa a ser movimentada, para que ao final nós possamos orar, nós possamos unir a nossa fé e juntos orarmos e pedirmos a Deus bênçãos para a sua vida, para que você de fato seja abençoado, abençoada, receba aquilo que você está desejando, aquilo que você está precisando, porque cremos e você pode crer também num Deus de milagres, num Deus que transforma vidas, num Deus que entra em cena e que cirurgias deixam de ser necessárias, né? Nosso Deus é o cirurgião dos cirurgiões. De repente você precisa passar por uma cirurgia e nós podemos orar, unir a nossa fé e orar com você. E quando você for passar pelo seu médico, ele vai te dispensar dessa cirurgia. Temos experiências já disso, né? E depois os médicos vão ficar até sem entender o que é que aconteceu. Mas se você crê em Deus, se você tem fé, você sabe que isso é possível e isso pode acontecer com você. Então confie. Se você tem uma necessidade, confie. Vá permitindo que os seus canais comecem a ser abertos e através da palavra de Deus a sua fé começa a ser movimentada de forma que quando você orar, e se você vai fazer isso nessa oportunidade aqui ao final dessa programação, quando nós orarmos juntos aqui, você receba aquilo que você está precisando, porque nós vamos falar com Deus, que é um Deus que responde orações. Pode confiar. Então, o profeta, o ministro que tem dom de profeta, chamado de profeta, né? O mensageiro de Deus para esta era, sobre o qual nós falamos na série Você Crê na Bíblia, tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos, para você se inteirar melhor se você não conhece, né? Pregando o sermão, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Já vemos algumas programações citando esse mesmo sermão. Hoje vamos citar mais uma porção dele. Aqui no parágrafo 122, ele está em sistema de apostila, né? E podemos te enviar também um arquivo se você desejar. Basta mandar uma mensagem para a gente que a gente te encaminha o sermão completo em formato PDF. Você pode abrir no seu tablet, no celular, no computador, onde você quiser. Isso gratuitamente. E então aqui no parágrafo 122, ele diz assim: agora, depois de 2000 anos, o homem está determinado a fazer a sua maneira. Adão e Eva tentaram criar à sua maneira uma forma de esconder de Deus que eles estavam em pecado. Tentaram, como a gente diz, tapar o sol com a peneira. Eles sabiam que eles estavam em erro, tinham desobedecido a Deus, tentaram criar ali uma vestimenta ali com folhas de figueira, né? Para tentar esconder-se para poder chegar-se diante de Deus com essa cobertura, né? E ao longo das eras, ao longo dos anos, o homem vem tentando criar maneiras à sua maneira, quando Deus tem o caminho provido por Ele próprio, né? A maneira provida por Ele próprio para que o homem chegue à salvação. E nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E as pessoas têm criado maneiras, nós vamos ver isso. Têm criado maneiras e confiam nessas maneiras e acham que podem confiar nisso e que com isso estão se preparando para quando Jesus vier na sua segunda vinda, eles serem raptados, arrebatados, né? Levados para morar eternamente com Cristo. E são maneiras humanas que falharão, é isso que nós vamos ver aqui. Então, vemos aqui esta afirmação do mensageiro que Deus tem nos enviado para estes últimos dias, né? Agora, depois de 2000 anos, o homem está determinado a fazer à sua maneira. Ele fez para si mesmo um regulamento. Ele estabeleceu para si uma ética feita pelo homem e o que fez? Tornou-se, em razão disso, num grande afastamento da verdade.
através dessas criações humanas, o homem, com o objetivo de aproximar-se de Deus, de aproximar outras pessoas de Deus, e tem, na verdade, feito afastar as pessoas de Deus, né? Eles saíram, as pessoas não sabem o que fazer, virou a confusão. Credos, denominações, todo tipo de ismos, sensações, e todos dizem, a Bíblia diz isso, não é? Se você vier aqui mesmo na internet, você for procurar aqui, existem milhares de horas aqui de conteúdos e todos vão afirmar que a Bíblia diz isso, não é? Mas o que acontece? Diz o mensageiro de Deus para estes últimos dias, né? Pegam esta parte dela. Nós falamos aqui recentemente a respeito de pegar parte, né? A serpente pegou parte da palavra. Tinha palavra lá no que a serpente falou. Mas era uma parte misturada com outras coisas. Enganou a Eva, levou a pecar, né? Então, pegam parte, mas não pega aquela parte dela. Eles não seguem o regulamento, portanto perdem a direção. Nós falamos recentemente aqui. Há muitos que dizem, porque se fala de Deus é bom. Pastor, falar de Deus é bom. Não é assim. Falou de Deus misturado com outras coisas. Isso é parte. E de todos estes anos, quando temos 900 e tantas diferentes organizações do cristianismo, e cada uma condenando a outra e dizendo isso está certo, eles estão errados, isso está certo, aquilo está errado, e assim por diante. E as pobres pessoas estão tão confusas que não sabem o que é certo e o que é errado. Não é essa a condição do mundo hoje. As pessoas estão perdidas, não sabem o que é certo, não sabem o que é errado. Por causa da confusão que virou. Todos falam que estão certos e quem está certo? E aquele que fala que está certo fala que os outros estão errados. E como fica isso? Não é? Mas preste atenção, parágrafo 129. Mas mesmo diante desta confusão, veja, haverá luz no entardecer. A palavra autenticada de Deus é o sinal do dia em que estamos vivendo. Haverá luz, e ele prometeu em Malaquias 4, e em muitos lugares da Bíblia, que as pessoas do tempo do fim, dos últimos dias, do tempo do fim, veriam a mesma manifestação que eles viram, porque ele não pode mudar esse sinal, ele o prometeu. Agora, no parágrafo 134, o caminho provido por Deus. Então, Deus tem um caminho provido para preparar pessoas que ele virá na sua segunda vinda e vai levar essas pessoas para si, para viver na eternidade. Então, há solução. Existem milhares de oportunidades falsas que dizem estar preparando as pessoas para o arrebatamento, para a segunda vinda de Cristo. É mentira. É personificação da verdade? É enganação? Sim, existe, o mundo está cheio de enganação, mas existe a verdade, existe o caminho provido por Deus, para que ele possa trazer os crentes a uma fé de rapto. O caminho de Deus, seu caminho provido para trazer os crentes à fé de rapto. Veja, ele não revelou isso a Sodoma. Quando ele veio e falou com Abraão, ele revelou para Abraão, mas não revelou para Sodoma, que Sodoma ia ser destruído, mas ele revelou para Abraão. Preste atenção nessa profundidade. Ele o revelou a Abraão, o escolhido e eleito. E o dom não está indo às igrejas. Que dom? Dom do Espírito Santo. Atos 2. Atos 2, 37, 38. Não está indo às igrejas, às denominações, às organizações, aos sistemas organizados. Eles não têm a verdade. O dom não está indo às igrejas mundanas por aí, se vocês notarem. Está indo à igreja eleita. Quem é a igreja eleita?
é aquela que lê Atos 2, versos 37 e 38, compreende, aceita, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebe o verdadeiro dom do Espírito Santo, a revelação. Esses são os que estão sendo beneficiados por ele. Eles são os únicos que o receberão. A hipocrisia ainda continua, parágrafo 145, mas a verdadeira igreja era uma igreja verdadeira para começar, lá no princípio, em Atos 2. Os nascidos de novo, os predestinados, chamados por Deus, chamados de Deus. Então, prezados irmãos, solução tem. Atos 2 é o primeiro passo. Se você já é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, dê o próximo passo, não pare aí. Busque confiar em Deus através da sua palavra, confie na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, não fique confiando em líder humano, não fique confiando em sistema humano, independente do que está pregando, porque eu estou afiliado a esse sistema, então eu estou seguro, não confia nisso. Isso é organização humana, você vai ficar sob controle humano, não confie nisso. Procure seguir Atos 2, procure encher-se do Espírito Santo. O Espírito Santo é revelação, é Espírito de verdade. Abre os seus olhos para não ficar acreditando em mentira, em personificação. Então busque isso. E se você nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você não deu nem o primeiro passo. Então você precisa dar o primeiro passo. Atos 2. Cumprindo São Mateus 28 e 19. Se você não passou por esses passos, você não deu. Você pode estar falando em línguas e cantando em línguas e até mesmo orando e as pessoas sendo curadas, mas você não deu o primeiro passo para ser arrebatado. Então você precisa cumprir São Mateus 28 e 19, que foi cumprido em Atos 2. Conforme Atos 2, você precisa ser batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar encher-se do Espírito Santo, buscar receber o dom do Espírito Santo, a revelação da palavra, porque é somente isso que vai te levar a ter fé de rapto. Prezados, desejamos que Deus continue falando ao seu coração, despertando a sua mente espiritual para estas verdades, porque esta é a verdade do Senhor. Este é o caminho provido por Deus, é encher-se do Espírito Santo. Não tem outro caminho para a salvação. E agora nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos, se você pode. Vamos colocar diante de Deus a sua necessidade. E vamos repreender todo o mal que você está sofrendo, seja ele qual for. Confie. Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor, que eleva o nosso nível de fé e que mesmo que somos indignos, mas nos coloca numa posição de, debaixo da tua graça, podermos falar com o Senhor e ver sinais, maravilhas, milagres acontecendo na nossa vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu uno a minha fé, a fé deste irmão, desta irmã agora, que está orando comigo, Pai. E repreendemos todo o mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desemprego, de ansiedade, de depressão, de coisas enroscadas por falta de decisões, por falta de sabedoria, por falta de paciência, por falta do que for necessário. Eu oro para que esta pessoa receba agora, Pai. E se meu irmão, se a minha irmã está em confusão, vivendo uma confusão religiosa, não consegue enxergar a mensagem que Deus tem nos enviado para esses dias e está ali inseguro se ela está mesmo ou não confiando em algo que está preparando, elevando a sua fé para que ela seja arrebatada quando o Senhor vier para levar a sua igreja. Eu oro para que estas pessoas sejam abençoadas e tenham seus olhos abertos, ó Pai. Receba esta cura espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve nas nossas programações aqui no nosso canal. Deus te abençoe.
e até breve.